Vamos ficar em pé, irmãos. O seu irmão está trazendo aqui um pedido, José Carlos, né, que está internado. Isso. Alguns que conhecem aí, me parece que foi vereador ou é vereador, é isso? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos em nome de Jesus agora como igreja. Nós cremos na Tua palavra e cremos que quando nós oramos, nos ligamos aqui juntos, ligamos algo no céu, quando ligamos aqui na terra. E cremos que o Senhor é fiel para responder às nossas orações. E queremos pedir agora, Pai, sobre a vida desse homem que está ali internado no hospital. Oramos para a cura, Pai, do José Carlos agora. Toca ele com cura lá. Nós declaramos o nome de Jesus como igreja, a cura do Senhor sobre a vida dele. Que ele seja alcançado pelo Senhor nesse momento. Também se ele não conhece a Tua palavra, não conhece o Evangelho, que também seja alcançado com salvação. Liberamos uma palavra agora, Pai, de cura e uma palavra de salvação sobre essa família, sobre essa casa. E nós cremos porque nós somos igreja. E a Tua igreja tem autoridade que foi delegada por Cristo. E debaixo dessa palavra nós declaramos, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Ainda em pé, vamos aproveitar. Abra sua Bíblia no Salmo 25. Salmo 25, o verso 14. Amém, queridos? Acharam aí? Vamos ler juntos? Cada um pode ter uma tradução diferente da outra, mas vamos ler todos juntos que nós vamos chegar no mesmo sentido. Diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Amém? Eu queria ouvir vocês também. Você pode ler alto aí onde você está. Vamos ler novamente. Eu vou ler em outra tradução, agora na NVI. Vamos lá. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Amém? Pai, a Tua palavra está aqui e nós queremos nos submeter a ela nessa noite. Espírito Santo nos guia e nos leva a aprender, a termos revelação daquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa noite. Longe daqui, todo impedimento, Pai, físico, emocional ou espiritual, nós declaramos abertos, espírito, alma e corpo, para recebermos a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Salmo 25, 14. Nós vamos começar hoje, né? Como alguns de vocês, eu creio que receberam a mensagem, ou alguém comunicou, nós vamos começar hoje a estudar sobre esse tema, o temor do Senhor, que é um tema extremamente pouco falado, mas extremamente importante para nós como filhos de Deus, como cristãos. Amém? Eu creio que é um dos fundamentos mais importantes da vida do filho de Deus, da filha de Deus, de um cristão. É o temor do Senhor. Estive falando essa semana com o pastor falou, não, Ronaldo, é esse aí, vamos falar sobre o temor do Senhor, porque esse tema é importante. E de fato ele é muito importante, né? E muitas vezes traz uma certa confusão quando nós lemos esse termo temor, né? Nós lembramos de medo, nós lembramos de algumas coisas que nessa noite nós vamos começar, de acordo com a palavra de Deus, tirarmos algumas coisas, alguns entendimentos que muitas vezes alguns de nós podemos ter sobre essa palavra. Mas vamos lá. Fiz questão de ler com vocês inicialmente Salmo 25, 14, queridos, porque não sei se para alguns de vocês ou para alguém aqui, mas para mim é um dos textos um dos versículos, uma das escrituras mais fantásticas da palavra de Deus, para a minha pessoa. Diz aqui que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então, começando a falar sobre o temor do Senhor, é importante nós termos isso como mente e como direção. Deus tem segredos para compartilhar com cada um de nós. Amém? Nós acabamos de ler aí que o segredo do Senhor. Então Deus tem mistérios a compartilhar com seus filhos. Quantos de vocês aqui têm segredos? Coisas bem pessoais que são suas, às vezes nem seu cônjuge sabe. Precisa levantar a mão, irmãos. Eu não estou falando de coisa ruim, tá, irmãos? Estou falando de coisa boa. Às vezes sonhos, porque as coisas ruins vão deixar de lado, né? Às vezes um presente você vai dar para a esposa, ela não está sabendo. Mas sonhos que às vezes você tem que são tão íntimos que muitas vezes as pessoas mais próximas de vocês não sabem ainda, né? Deus também tem
segredos. Amém? Isso que me deixa entusiasmado, porque, irmãos, eu sou um cara meio curioso, sabe, de verdade. E o meu nome significa, não é curioso, Rogério, me ajuda. Meu nome significa aquele que governa em mistérios, né? É até bonito isso. Mas eu gosto do tal do mistério, que me atrai. Ronaldo, que tipo de filme você gosta? Olha, eu gosto de filme que você tem que desvendar alguma coisa. Eu amo esse tipo de coisa. Então, eu sou muito atraído por essa palavra, mistérios. Eu gosto de descobrir o que está encoberto. Eu quero saber se tem coisas, a Bíblia diz que tem coisas que não cabe a nós sabermos ainda. Mas tem coisas que são para nós descobrirmos, sabia? E a Bíblia é cheia de pegadas para a gente começar a percorrer e descobrir os segredos. Mas nós temos que andar nessas pegadas. Então, queridos, Deus tem segredos. Queria que você repetisse comigo para você não esquecer. Diz assim: Deus, o meu Pai, tem segredos. Segredos sobre Ele, segredos sobre você. Sabia que Deus tem coisas sobre você que às vezes você não sabe? Às vezes até o seu espírito já sabe, mas você ainda não sabe. Como assim, Ronaldo? Você lembra quando Jesus disse assim? Sempre nós ouvimos esse termo no sentido da carne, né? As pessoas falam assim, mas a carne é fraca. Lembra disso? Quando já ouviram isso aí? Até pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. Mas antes disso, Jesus disse algo que é mais poderoso do que a carne é fraca. Ele disse, na verdade, o Espírito está pronto. A gente só lembra a carne é fraca. Mas o Espírito está pronto. Lá em 2 Coríntios, a Bíblia diz que o Espírito Santo compartilhou coisas ao nosso espírito, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que... E Deus nos revelou pelo seu... Então quer dizer que tem coisas que já estão aqui dentro, que nós ainda não descobrimos. Amém, queridos? Por isso que nós precisamos entrar nos segredos de Deus, para acessar as coisas ocultas que nós já recebemos. Por exemplo, o seu chamado. Talvez você já está andando nele, mas tem coisas maiores de Deus aí dentro, que Deus já colocou dentro de nós, que Deus já separou para nós, mas nós precisamos descobrir. Então vamos lá. O segredo do Senhor é para qualquer um? Qualquer um pode entrar e acessar esses segredos? Existe uma qualidade de pessoas, né? Tem algumas traduções que ao invés de colocar o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, diz assim, o segredo do Senhor é para aqueles que o amam. Alguém tem essa tradução aqui? Tem? Você percebe como o amor e o temor estão juntos? Se você for na raiz da palavra, no hebraico, é a mesma. Por quê? É impossível nós amarmos a Deus sem temê-lo. Você acha possível você amar a Deus da maneira como nós devemos amá-lo, sem temê-lo? Impossível. E é impossível também nós temermos a Deus sem amá-lo. Essas duas coisas, irmãos, caminham muito juntas. O temor e o amor. O amor e o temor. Então, por isso, nessa noite nós vamos começar a falar sobre um tema especial. Tremendamente especial para nós. E aí, eu estava meditando sobre isso esses dias e eu pensei assim, existe temor de Deus nos nossos dias? Eu estou falando da igreja, do Senhor Jesus na face da terra. Existe temor do Senhor nos nossos dias? Da maneira com que o Senhor espera de nós, como nós vamos começar a olhar para a palavra aqui? Você acha que existe? Precisa responder, pensa um pouquinho. Deus está sendo temido como Ele deve ser? Deus está sendo reverenciado? Reverência é uma das características do temor. Deus está sendo reverenciado nos nossos dias como Ele deve ser? Eu estou falando da igreja, não estou falando lá de fora. Estou falando de nós como filhos de Deus. Está, irmãos? Pensa um pouquinho. Agora eu vou virar a espada para nós. Eu estou reverenciando, temendo a Deus como devo temer? Você está reverenciando, temendo a Deus como deve? O temor e o amor andam juntos, e Deus só vai revelar os seus segredos àqueles que o temem. Se você não for alguém que teme ao Senhor, na sua vida, no seu dia a dia, Ele não vai compartilhar com você os segredos dele.
Cutuca o teu irmão e fala assim: misericórdia, irmão. Existem duas palavras para temor aqui, quem está anotando, eu não vou saber dizer elas, tá, irmãos? Vocês tenham paciência comigo, porque eu não estudei hebraico, nem estudei grego, né? Talvez se tiver alguém aqui que saiba, me ajude, mas eu fui buscar lá nas raízes. Na Bíblia nós encontramos, quando a Bíblia fala de temor, temeram, temer a Deus, existem duas palavras. Uma é phobos, P-H-O-B-O-S, significa ser dominado pelo terror, medo, aquilo que inspira medo, pavor. Isso aqui nós encontramos, esse termo nós encontramos lá em 1 João, quando a Bíblia fala, daqui a pouco a gente vai ver, quando a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa palavra medo, e algumas traduções fala de temor ali também. Só que essa palavra é essa phobos, ou seja, é o medo que nós estamos aí acostumados a ver. Do que você tem medo? Pensa aí. É o que significa isso. Eu tenho medo, eu sei que as mulheres estão aqui, ninguém tem medo de barata aqui, né? Algumas têm nojo, eu sei, como a Lucília, mas rato, né? As mulheres, alguém tem medo de rato aqui das mulheres? Com certeza. E os homens, têm medo do quê? Do que a gente tem medo? Do que, Rogério? Barata não, né? Do que? Do quê? Aranha. Vamos lá, homens, do que vocês têm medo? Pode? Medo do Corinthians perder o campeonato, o Rogério ali falou. Isso aí pode, não precisa ter medo não, pode ficar tranquilo. Medo do que, irmãos? Olha, por exemplo, se você estiver pescando, quem gosta de pescar, dá de cara com uma sucuri aí, você vai ficar numa boa? E aí, beleza, ficar no lugar? Vai ter medo, não vai, irmãos? Ficar doente, né? Tem pessoas que têm medo de perder o que tem, perder um ente familiar, isso todos nós temos. Sim ou não? Esse medo é o phobos. Esse medo é o medo que não pode nos dominar. Esse medo é o medo que tem que ficar longe de nós. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora esse medo. Ou seja, quando nós entramos nesse lugar onde recebemos o verdadeiro amor de Deus, todo medo é afastado de nós. Tá? O outro medo que nós encontramos, é aí que está a palavra, isso aqui é hebraico, irmãos. Eu vou tentar falar e vou soletrar para vocês, tá? Mas é irá. Y-I-R-A-H. O iarê, que significa reverência, uma qualidade positiva que Deus aguarda. Y-I-R-A-H barra Y-A-R-E. Essa palavra é encontrada em todos aqueles momentos que a gente vê, como agora no Salmo 25:14. Que Deus vai compartilhar os seus segredos àqueles que o... Essa palavra aqui. Iará, iarê. Desculpa pela maneira como eu estou pronunciando, porque eu não sei de fato, mas é isso. Temor, o mesmo temor que a Bíblia fala que Abraão teve quando entregou o seu único filho, ele temia o Senhor, a Bíblia fala. É isso aqui. Esse temor que é o temor que Deus espera encontrar em mim e você. Que temor, Ronaldo? O temor que não tem nada a ver com medo. O temor que tem a ver com a reverência, com o nosso posicionamento de honrar ao Senhor, porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano, porque Ele é exaltado, como nós cantamos aqui agora. O temor de saber que Ele é Deus e eu fui criado por Ele, hoje sou filho dEle. Mas Ele que me criou. Esse posicionamento nosso de temer a Deus tem que partir desse ponto. De qual? Eu devo honra a alguém. Eu devo reverência a alguém. Eu devo ter uma postura de vida que honre alguém. Esse é o temor que Deus espera de nós. Deus não quer que nós tenhamos medo dele, irmãos. Amém? Vamos falar juntos. Diga assim: temor de Deus não é ter medo dele. Veja só, no Salmo 25 diz que o Senhor quer compartilhar o seu segredo àqueles que o temem. Isso fala do quê? Intimidade. Como que alguém que quer intimidade conosco quer nos trazer medo? Quer nos gerar medo? Temor do Senhor não é medo de Deus. Temor do Senhor é uma atitude, e nós vamos falar disso aqui mais para frente, mas é um posicionamento nosso que vai colocar Deus na posição de quem Ele é e eu, principalmente, de quem eu sou. Um exemplo. Eu comecei a viajar algumas coisas, sabe, pastor, estudando isso aqui.
Quando você vem para a nossa reunião aqui, ou hoje, ou no domingo, ou lá na célula, qual é a sua postura? Depois a gente vai falar lá de fora, vamos falar daqui. Porque muitas vezes, irmãos, e aqui vai algo que eu reparo, e eu não estou falando para nenhum tipo de condenação, apenas para nós trazermos isso para a nossa vida. Muitas vezes quando nós vamos reunir no domingo ou em outro dia, existem pessoas que às vezes chegam aqui e parece que está num parque, numa feira livre. Quando nós viemos para cá, não só aqui, mas em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está conosco. Mas quando nós nos reunimos aqui para cultuar o Senhor, nós temos que ter essa consciência de que nós estamos aqui para cultuar alguém. Nós precisamos honrar o Senhor aqui, com a nossa reverência, com a nossa postura de que alguém merece a nossa atenção total aqui. Amém, irmãos? Deus é digno de toda a nossa atenção. Quando nós nos reunimos aqui, nós temos que nos reunir com uma atitude de reverência. Você quer ver uma coisa? Se você convidar alguém para ir na sua casa, e essa pessoa, vou mudar o exemplo. Se você for na casa de alguém, e você chegar lá no portão, bater palma, ou tocar a campainha, e essa pessoa sair na porta e falar assim, pode entrar aí, entra aí. Uma coisa, no outro dia você vai, em outra casa, em outro lugar, você toca a campainha ou bate a palma, a pessoa chega lá, puxa, que bom que você veio, vai lá no portão, abre para você, te dá um abraço, como que você está? Qual casa você se sentiria mais receptivo, mais bem recebido? A primeira ou a segunda? Segunda. Por quê? Eu falei uma coisa muito simples, mas na segunda você foi o quê? Respeitado, honrado, bem-quisto. Na primeira, é mais ou menos aquele negócio, pô, de novo, está aqui, vai, entra aí. Não posso mandar embora mesmo? Muitas vezes nós fazemos isso com Deus, sabia? Quando nós nos reunimos num lugar e falamos, vem Deus, a tua presença, Senhor, tu és precioso. Mas a gente fica assim, ó. Será que está passando fantástico agora? O jogo do Corinthians, vai terminar? Pô, mas esse louvor não acaba nunca, hein? O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos preocupados em honrar alguém que está sendo cultuado naquele lugar ou não? Não. A nossa atitude de vida, lá fora agora, nosso dia a dia, o nosso comportamento, as nossas decisões, tem que honrar o Senhor. Precisa reverenciar alguém, o nosso Deus. Porque nós falamos que Ele é poderoso, nós falamos que Ele é santo, nós falamos que Ele é grande, nós falamos que Ele é exaltado. Mas e as nossas atitudes? Vão acompanhar essa verdade ou não? Entende, irmãos? Entende isso? Então, o temor que a Bíblia fala, e o temor que nós queremos estudar com vocês aqui, é esse temor de reverenciar ao Senhor, de honrar ao Senhor. E aqui eu queria começar a dividir com vocês. Mateus 14, 26, para quem está anotando, em Mateus 14, 26, existe aqui o exemplo também daquela palavra medo, do nosso medo natural que nós pensamos, né? Quando Jesus está no meio do bar com os discípulos, Mateus 14, 26. Está no mar lá com os discípulos, e os discípulos, Jesus estava dormindo, e de repente os discípulos se veem no meio de uma tempestade, e Jesus está dormindo, e os discípulos estão apavorados. Não, irmãos, não é esse não. Pula isso que eu falei. Mateus 14, 26 fala sobre Jesus andando sobre as águas. Vamos voltar. Mateus 14, 26. Os discípulos estão lá no barco e de repente Jesus vem andando por sobre as águas. A Bíblia diz que os discípulos temeram. Ficaram atemorizados. De medo. Medo por quê? Pensaram que era um fantasma. Tem medo de fantasma, irmão? Tem, Rogério? Os discípulos pensaram que era um fantasma. Eles morreram de medo ali. Lá em Êxodo 20, 20 também, a Bíblia diz que a glória do Senhor veio sobre o monte Sinai, e a Bíblia diz que o povo temeu a Deus, teve medo de Deus. Mas que medo é esse? É o Fopos, né? Esse medo que afasta a gente de Deus. Você pode pensar que não, mas sabia que tem muita gente que tem medo de Deus? Sabia? Pensa que Deus é aquele velhinho lá do céu com a barba branca, nada contra a barba branca, né, irmãos? Mas com a barba branca e com um cajado na mão.
Quando nós erramos ou alguém erra, ele vai castigar essa pessoa. Tem muita gente que entende que Deus é assim. E quando lê isso na Bíblia, temor de Deus, a pessoa fala, meu Deus, eu preciso falar um jeito na minha vida. Só que esse temor nunca nos leva a viver a vida que Deus tem para nós. Esse temor nos afasta de Deus. Vamos colocar alguns pontos interessantes aqui. Se nós falamos que o temor do Senhor não é o medo, eu queria então começar a falar com vocês o que é o temor do Senhor. Tá bom? Vamos ver o que é o temor do Senhor. Abra comigo em Isaías 33. Isaías 33, do verso 5 ao verso 6. Aqui está uma pepita mais preciosa do que o ouro, irmãos. Muito mais precioso do que qualquer valor que esse mundo possa nos oferecer. Isaías 33, versos 5 e verso 6. Nós cantamos essa noite aqui, Rogério. Ó. O Senhor é exaltado. Isso é um fato, irmãos. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Preste atenção agora no verso 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Eu estou lendo na NVI, tá, irmãos? Não sei como está na tradução de vocês aí. Alguém pode ler aí? É diferente da minha? 33, 5, 6. Olha o verso 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Acho que tem uma tradução que diz assim, o temor do Senhor é este tesouro. É isso? O temor do Senhor será o seu tesouro. O Senhor é sublime. Então, queridos, primeiro ponto. O que é o temor do Senhor, então, Ronaldo? Se não é medo, se não tem nada a ver com esse pavor que a gente não precisa ter medo de Deus, não é isso. Eu preciso reverenciá-lo, saber que Ele é Deus, honrá-lo como Deus, porque Ele é exaltado, Ele é o Senhor. E a Bíblia nos começa a apresentar algumas características desse temor que vai nos levar a entender melhor. Então, o primeiro ponto, o temor do Senhor é uma chave, eu coloquei aqui, e aí já vai uma ideia minha, uma chave que abre. Vocês já assistiram aqueles desenhos? Eu já falei isso aqui uma vez. Eu gosto de usar esses exemplos porque fala de mim. Vocês já assistiram, a maioria aqui era mais ou menos da minha idade, né? Vocês já assistiram aqueles desenhos que tinha um baú de tesouros, onde alguém ia lá com um mapa, né? O pirata, ou o amigo do pirata, alguém lá ia abrir o baú, e de repente quando abria tinha aquele monte de ouro. Irmãos, nós estamos diante de um baú. Acompanha comigo o verso 6 de novo. Olha o verso 6. Ele será um firme fundamento. Quem? Deus. O 5 fala, o Senhor é exaltado. O 6 fala, Ele será um firme fundamento. Nós precisamos de um firme fundamento na vida, irmãos? Sim ou não? Você já passou por alguma situação na sua vida que parece que balançou tudo, parecia que ia cair tudo? Sim ou não? Caiu? Se caiu, está de pé agora, né? Se não caiu, foi. Se caiu, está de pé. E se não caiu, foi porque existe um fundamento fortalecendo a estrutura da vida de vocês, da minha vida. E todos nós precisamos de um firme fundamento. Quem é esse firme fundamento, segundo a palavra? Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, onde a nossa vida precisa ser construída. É a palavra, Jesus é a palavra. Ele será um firme fundamento nos tempos a que você pertence. Que tempo você pertence? Hein, Anitta? Esse tempo é? Hoje. Uma grande riqueza de salvação. Riqueza de salvação. Riqueza de salvação. Quando nós falamos de salvação, a gente sempre lembra, puxa, um dia eu vou para o céu, vou ser salvo. Irmãos, nós já começamos a provar nossa salvação aqui na terra. Amém? Nós não precisamos esperar morrer para comprovar nossa salvação lá na eternidade. Hoje nós podemos começar a viver e devemos começar a viver como salvos. E ser salvo é uma riqueza maior do que qualquer riqueza desse mundo, irmãos.
Pelo que me consta, o Bill Gates ainda não conheceu o Evangelho, que ele conheça um dia. Mas você sabia que você é muito mais rico que ele? Vocês estão olhando admirado para mim, é verdade. É verdade, Anitta. Existe uma riqueza de salvação que você já recebeu de graça. O que você tem, não sei se o Bill Gates aceitou Jesus por esses dias, mas até que consta ele ainda não recebeu o Evangelho. Mas a riqueza que você tem vale muito mais do que a Microsoft, de todos os bens que ele possui. Amém, irmãos? Você crê? Nós precisamos crer nisso, irmãos. Existe uma riqueza de salvação para nós. O que Jesus pagou lá naquela cruz foi muito caro, irmãos. Foi muito caro. Valeu muito aquilo. Não tem dinheiro no mundo que pague aquilo. E sabe o que valeu? A sua vida, a minha vida. Sabe o que significa isso? Você e eu somos valorosos. Fala para o teu irmão e do teu lado. Fala assim, você tem valor, irmão. Isso não é o mundo que diz, é a Bíblia que diz. Você acha que se não tivesse valor, Jesus teria vindo nesse mundo, o Pai tinha deixado o seu filho vir aqui te resgatar? E muitas vezes nós ouvimos o diabo falando, não, você não tem valor nenhum, você não vale nada, você não tem isso, você não tem aquilo. Porque o mundo fala para nós que nós temos valor segundo aquilo que nós temos. Mas o Senhor, o nosso Pai, nos dá valor por aquilo que nós somos. Quem você é? Quem você é? Filho de Deus. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. E a Bíblia diz que lá no céu nós vamos pisar nesse ouro que as pessoas estão lutando dia a dia, desesperadamente. Lá no céu, irmão, nós vamos pisar nesse negócio. Por que correr atrás de tanto disso aqui? E olha eu saindo da administração aqui. Vamos voltar. Volta. Então, queridos, vamos continuar aqui. Ele será o firme fundamento nos tempos que você pertence. Grande riqueza de salvação, sabedoria. Vai enumerando aí, ó. Olha aí. Sabedoria. Você precisa de sabedoria? Quem precisa de sabedoria, levanta a mão. Amém. Principalmente quem é casado, né, Rogério? Sua esposa não está aqui, por isso você está falando, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos pedir sabedoria e o Senhor nos dá. Todos nós precisamos de sabedoria. Todos os dias. A sabedoria é algo de suma importância para a nossa vida. Só que não é a sabedoria desse mundo, irmãos. É uma sabedoria celestial que vem do céu. Outra coisa. Além da sabedoria, conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo, e não está falando de quem não conhece o Evangelho, está falando de nós. Fala assim para você mesmo, está falando de mim. O meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Sabe o que quer dizer isso? Muita gente, o pastor pregou algo alguns domingos atrás aqui, que foi muito impactante para mim, sobre o diário, a renovação diária. A busca do Senhor diário, de um conhecimento de Deus diário. Lá em Oséias 6,3 diz que conheçamos e prossigamos. Tem uma tradução que fala, conheçamos e nos esforcemos em conhecer. Por que nos esforçar? Porque não é fácil para a nossa carne. Mas, irmãos, o conhecimento tem que ser um alvo da nossa vida. Você precisa buscar conhecer o Senhor. E o conhecimento da palavra é importantíssimo para a nossa vida, para a gente guardar na nossa mente. Não, para virar prática. Porque é a prática do conhecimento que vai nos libertar. A prática do conhecimento que vai nos levar a ser parecido com Jesus. E a prática do conhecimento que vai nos levar a viver uma vida de temor a Deus. Amém? Agora, tudo isso que nós lemos aqui no 6, firme fundamento. Vamos ler, lê comigo aí, ó. Ele será firme fundamento nos tempos em que você pertence. O que mais? Grande riqueza de salvação, sabedoria e o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Essa tradução da NVI. Então quer dizer que o temor é uma... Alguém tem chave aí? Para que serve uma chave? Abrir o quê? Uma porta, um cofre abre com chave também? Ou é só no segredo de ir lá? Abre, né? O que mais? Para ligar algo. A chave vai acionar algo, vai nos permitir entrar num lugar. Que lugar? Esse aqui, irmãos.
Eu quero, não sei se você quer, mas eu quero entrar nesse lugar aqui. Do firme fundamento, da riqueza da salvação, do conhecimento, da sabedoria. Ótimo, eu quero tudo isso, mas o que eu preciso? Chave. Então o temor não é medo de Deus, o temor é uma chave. A chave de um tesouro. Olha que chique. Deus tem um tesouro preparadinho para nós. Sabia, irmãos? E eu vou voltar naquela analogia lá de trás que eu fiz um dia aqui, pastor. Lá no céu, existe, isso é o Ronaldo está falando, tá, irmãos? A Bíblia não fala isso, é uma analogia apenas. Lá no céu, existe um grande banco, enorme banco, não é igual esses bancos aqui da terra, não. E nesse banco, quando Jesus morreu, e você aceitou o sacrifício de Jesus, foi aberta uma conta para você lá no céu. Lá em Efésios diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus. Que legal, né, irmãos? Tem uma conta lá no céu para mim aberta, mas e aí? Como que eu faço para acionar essa conta, então, Ronaldo? Cadê a senha? Tem cartão? Tem alguma coisa? Tem, irmãos. Sabe qual é? A fé. A Bíblia diz que a fé é capaz de materializar aquilo que o Senhor já fez por nós do mundo espiritual e trazer para a nossa vida aqui. Amém? Você crê nisso? A fé é a firme convicção das coisas que não, mas é a certeza daquilo que se. Faz assim comigo, ó. Fé. A coisa da fé. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. A palavra é cheia de fé. Você sabia que a palavra é cheia de fé? Muitos dizem que a Bíblia é um livro de sementes. Sementes de fé. Amém? Até aqui? E o pastor complementou dizendo, a senha dessa fé, sabe qual é? Qual é, pastor? Jesus. O nome de Jesus. Por que nós usamos o nome de Jesus? Porque é a senha. Amém, irmãos? E é online, tá? Só que é online celestial, não é esse online nosso aqui que às vezes cai. É online do céu. Então, irmãos, Deus tem segredos para nós, provisão para nós, tem uma vida santa para nós, uma vida cheia da presença dEle para nós. Tudo isso está preparado para nós, mas nós precisamos da chave. Até aqui, amém? Segundo ponto, 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Então, que fique bem claro nessa noite para nós. O temor do Senhor é uma chave que abre esse tesouro. O temor do Senhor é um lugar também. Olha o que diz em 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. O espírito aí está em letra minúscula. Está falando do nosso espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade, onde, irmãos? No temor de Deus. Vamos ler novamente. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas? As milhares que nós temos na Bíblia aí. Purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Como eu faço isso, Ronaldo? Aperfeiçoando a nossa santidade. Aonde, Ronaldo? No temor. Então, o temor do Senhor é um lugar onde nós aperfeiçoamos a nossa vida de santidade. Eu quero ser santo. Senhor, eu quero viver uma vida de santidade. Essa tem que ser a nossa oração, todos os dias. E a Bíblia está falando para nós, aperfeiçoe essa vida no meu temor. O temor de Deus é o lugar onde nós aperfeiçoamos isso. Como, Ronaldo? Temendo a Deus, se posicionando no temor do Senhor, reverenciando e honrando Ele na nossa vida. A nossa vida de santidade vai sendo estabelecida. Amém? Quando já passaram o carro no Lava Jato? Passa o carro no meio, passa aquela, né, por cima, por baixo. Eu tive essa imagem hoje quando eu estava lendo. Aperfeiçoar a minha santidade. Eu estou tudo sujo, vou passar pelo temor do Senhor. Eu saio de lá aperfeiçoado, limpo.
O temor do Senhor é o lugar onde nós aperfeiçoamos. Eu quero ser santo. Amém, irmãos. Busque santidade. Mas use a prática, esse instrumento. O temor do Senhor é um instrumento para te aperfeiçoar na santidade. Quanto mais você for temente a Deus, mais santo você vai se tornar. Amém? Diga assim: quanto mais eu for temente a Deus, eu serei mais santo, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Terceiro ponto, Salmo 19:9. Salmo 19:9. Vocês estão reparando, irmãos, como o temor do Senhor é importante? Sim ou não? O temor do Senhor é fundamental. É um fundamento da nossa vida como filho de Deus, como cristão. Sem o temor do Senhor, tudo que nós falarmos ou fizermos vai soar como o sino que retine. Sem o temor e sem o amor de Deus, porque as duas coisas andam juntas. Salmo 19:9 diz assim: o temor do Senhor é puro. Outra tradução diz: é limpo e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Então, o temor do Senhor é limpo, é puro, é transparente, não existe mancha. O temor do Senhor, quando nós vivemos nele, nós também vamos passar a ser pessoas limpas, transparentes, porque ele vai aperfeiçoar a nossa santidade. E ele é eterno. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando nós formos para a eternidade, um dia, nós vamos continuar reverenciando o Senhor, porque o temor do Senhor é eterno. Então, que nós tratemos de começar a reverenciar o Senhor já. Porque, na verdade, se nós não reverenciarmos, não tememos o Senhor aqui, nós corremos o risco de nem tememos Ele na eternidade. Misericórdia. O temor do Senhor é eterno e é puro. O contato da nossa vida com o temor nos torna limpos, nos torna puros. O temor do Senhor também é a residência da sabedoria. Jó 28:28. Livro de Jó, capítulo 28, verso 28. Jó 28:28. Todo mundo quer ser sábio aqui, e eu também me incluo, porque a sabedoria nos livra de muitas coisas, né? Todo mundo quer ser sábio. Se você perguntar para alguém assim, você quer ser sábio ou insensato? Todo mundo vai escolher o quê? Ser sábio. Então aqui a Bíblia nos responde aonde achar sabedoria. Jó 28:28. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, a residência da sabedoria de Deus, se nós quisermos ter acesso à sabedoria de Deus, nós precisamos buscar aonde? No temor. Salomão, né? Quando Salomão foi perguntado, o que você deseja? Peça o que você quiser. O que ele disse? Eu quero sabedoria. Pena, irmãos, pena, que depois disso, tudo que Salomão viveu lá no fim, ele acabou, tudo indica mal. Isso é uma coisa que precisa despertar o nosso entendimento. Porque da mesma maneira como nós devemos viver no temor do Senhor, nós podemos também abandoná-lo. Sabia disso? Existem muitas pessoas que começaram no temor do Senhor, mas muitas vezes hoje estão longe. Então o temor do Senhor não é alguma coisa que você adquire e para sempre. Nunca mais perderei o que adquiri, não. O temor do Senhor precisa ser cultivado diariamente. O temor do Senhor precisa ser vivido diariamente, todos os dias. Hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Então, o temor do Senhor é encontrado a sabedoria é encontrada no temor do Senhor. É ali que ela reside. O temor do Senhor também, Jeremias 32:40. Jeremias 32:40. Muito forte esse versículo. Jeremias 32:40. Quem está anotando pode anotar. Diz assim:
e farei com eles uma aliança eterna, de não se desviar, de fazer-lhe o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32:40. O temor do Senhor também, irmãos, é uma ligadura, é como um cordão, como alguma coisa que nos amarra a Deus. Vê aqui o que está escrito em Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança eterna e de não se desviar, de fazer-lhe o bem, e porei o meu temor nos seus corações. Para quê? Para que nunca se apartem de mim. Tudo bem, Ronaldo, mas você acabou de dizer que existem pessoas que começaram no temor e hoje não estão mais no temor. E ali está escrito para que nunca se afastem de mim. É verdade, irmãos. O segredo qual é? Deus se afastou dessas pessoas? Ou essas pessoas se afastaram de Deus? Por isso o temor tem que ser cultivado. Porque você pode começar no temor e terminar sem ele. Existe uma estatística, irmãos, esses dias eu estava vendo, nos Estados Unidos, que 90% dos líderes cristãos que começaram a sua carreira, 90%, terminam ela com algum desgaste. Não estou falando de desviar somente. Muitos desviam, alguns com problemas sérios na família, outros com problemas sérios de caráter, outros. O final é mais importante do que o início, irmãos. Como você vai terminar a sua carreira? Nós precisamos ir crescendo. A Bíblia diz que a nossa vida tem que ser como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando, brilhando até se apagar, até ser dia perfeito. O temor do Senhor precisa ser progressivo. Progressivo. Nós precisamos começar hoje, mas daqui a um ano nós precisamos estar mais temente a Deus do que hoje. Não menos. Aqui está escrito, Deus falou assim, eu vou colocar o meu temor no coração deles. E Deus colocou o temor no nosso coração, irmão, sabia? Daqui a pouco nós vamos ver aqui, eu acho que vai dar tempo. O Espírito Santo é um espírito de temor, sabia? Uma das coisas que o Espírito Santo traz para a nossa vida, sabe qual é? Temor. Porque o temor do Senhor, irmãos, nós não compramos na farmácia nem no supermercado. Alguém comprou o temor do Senhor em algum lugar aí? O temor do Senhor foi nos dado pelo Espírito Santo. Quando Ele veio habitar em nós, o espírito de temor do Senhor veio sobre nós. E o que nós temos que fazer com isso? Cultivar. Para quê? Crescer. Se nós não cultivarmos, o que vai acontecer? O temor vai se apagar. Então, a palavra de Deus não falha. Deus disse aqui, eu vou colocar o temor do coração deles para que eles não se afastem de mim. Mas para que isso aconteça, de não se afastar de Deus, nós precisamos cultivar o temor. Se você não cultivar, o temor vai morrer na sua vida ou na minha vida e nós automaticamente vamos nos afastar. Que isso não aconteça com nenhum de nós, em nome de Jesus. Isaías 11, verso 1 e verso 2. E aqui está o que eu acabei de dizer. Isaías 11, verso 1 e verso 2. Essa é uma palavra profética sobre Jesus. Isaías profetizou isso muitos séculos antes de Jesus ter nascido. Isaías 11, verso 1 e verso 2. Diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem que foi Jessé, irmãos? Pai de Davi. Jessé foi pai de Davi. Brotará um rebento da raiz de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jesus veio da linhagem de Davi, certo? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Sobre quem? Sobre Cristo. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Quando o Espírito Santo veio morar em nós, o temor do Senhor veio junto. Amém? Isaías 11, verso 1 e verso 2. O temor do Senhor, ele veio junto com o Espírito Santo, porque o temor do Senhor faz parte de uma das características do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, não apagueis o Espírito Santo. Ah, Ronaldo, quer dizer que o Espírito Santo pode ser apagado, sumir? Não, na sua vida ou na minha vida ele pode se apagar.
se nós não cultivarmos um relacionamento com Ele. E se Ele se apagar, o que acontece? Tudo que nós lemos aqui em Isaías 11, 1 e 2, também some de nós. O espírito de conselho, de sabedoria, de entendimento, de temor, isso é do Espírito Santo. Entende isso, irmãos? Consegue perceber a importância de nós temermos o Senhor? O verso 3 aí ainda em Isaías 11, verso 3, diz assim: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isso aqui estava falando de Jesus, mas Jesus como nosso exemplo, e nós temos que seguir o exemplo dele, e nós também recebemos o mesmo Espírito Santo que Jesus recebeu naquele dia que foi batizado. Nós recebemos, amém? Todos nós aqui que nascemos de novo, temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós podemos nos deleitar no temor do Senhor, e aí vai a outra característica do temor. Isaías 11:3, o temor do Senhor é um lugar de deleite. Um lugar de deleite pode ser um lugar de medo, irmãos? O que vocês acham? Não dá. Por isso que no início nós falamos, o temor do Senhor não tem nada a ver com medo de Deus. Aqui em Isaías 11:3 diz que nós devemos nos deleitar no temor. Agora, o que é deleitar, irmãos? O que é deleitar? Descansar? Como, irmão? Desfrutar, ótimo. O que mais? Quando você se deleita em algo, tem prazer naquilo. Nós precisamos deleitar no temor. O temor do Senhor é um lugar para o nosso deleite, não é um lugar para nós cultivarmos um sentimento errado, ou de medo, ou de pavor. Não, é um lugar de deleite. Porque quando nós nos deleitamos no Senhor, nós provamos do amor do Senhor. Quando nós nos deleitamos, provamos do amor. Quando o amamos, vamos temer mais. Estou terminando, queridos. Agora vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa. Provérbios 10, 27. O que é o temor do Senhor? Temor do Senhor. Provérbios 10, 27. Já deram aleluia aí? O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão anos de vida abreviados. Irmãos, o temor do Senhor é um agente de longevidade. Não divulga isso nas clínicas de estética por aí não, tá, irmãos? Porque as pessoas hoje em dia chegam a uma determinada idade, elas estão querendo, então, um jeitinho, não tem nada contra isso. Mas as pessoas estão querendo viver mais e cada vez mais bonitas, mais jovens e mais. Aqui é um segredo, irmão, de longevidade. Né, irmão Firmino? O temor do Senhor, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que o temor do Senhor aumenta os dias. Olha aí. Quem quer viver bastante aqui na terra? Poucas pessoas, a maioria quer ir para o céu. Amém, irmão, vocês... Então, o temor do Senhor aumenta os nossos dias. Se você quiser viver bastante aqui, é só você temer o Senhor. Olha o Heraldo, meu exemplo. Comigo. Vou chegar lá, Heraldo. Em nome de Jesus. Meus cabelos já estão brancos antes da hora, né? Está quase igual o seu já, o meu. Mas vamos lá. Você espera eu, hein? Então, irmãos, longevidade. Todos nós queremos viver. E a Bíblia diz que o temor do Senhor aumenta, né? Tem até um filme aí, O Céu Pode Esperar, né? Paulo falou isso, né? Vou sair de novo. Paulo falou, não falou? Eu estou numa dúvida tremenda, Paulo falou. Eu não sei se eu vou para ficar com o Senhor, ou se eu fico aqui para produzir mais, para abençoar vocês. Mas eu estou entendendo que é melhor eu ficar aqui. Mas para mim é lucro eu morrer. Mas o Paulo... né, nas entrelinhas da minha versão ronaldiana, ele também queria ficar mais um pouquinho, né? Ele podia até falar, Deus, me leva logo, eu já vi tanta coisa aí. Então, todos nós, é do ser humano isso, ninguém gosta de morrer, ninguém quer morrer, né? Muita gente nem gosta de usar essa palavra, morrer. Então, irmãos, o temor do Senhor aumenta os seus dias. Fala para a pessoa que está do seu lado, irmão, o temor do Senhor aumenta os seus dias, só você temer o Senhor.
E para nós fecharmos hoje, Provérbios 19, 23. 19, 23. Diz assim: o temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Já pegou a benção aqui, irmãos. Ó. Vamos lá, vou ler de novo. Vem, vocês não pegaram, pega aí. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Tá, mas vamos entender esse livre de problemas agora, né? Porque, livre de problema, então eu vou temer, eu vou dar um jeito, de qualquer jeito, para você temer o Senhor, porque não vai ter problema mais na minha vida. Não é isso que a Bíblia está falando, irmãos. A Bíblia diz que no mundo, então está se contradizendo. Como que fala livre de problema, depois Jesus fala que no mundo vai ter aflição? Livre de problema aqui, irmãos, ó. Faz assim, aqui dentro. Sabe por quê? Nós somos chamados a viver uma vida de paz. Independente das... Em volta de nós pode estar caindo tudo, mas aqui dentro tem que estar livre de problemas. Foi feito um concurso uma vez, de pessoas que iam pintar uma tela, e os jurados iam escolher qual seria a mais inspiradora, mais linda, mais bonita. A que ganhou, sabe qual foi? De uma árvore, uma grande tempestade caindo, e num pequeno galho, bem fininho, um pássaro cantando no meio da tempestade. Aquela tela foi a vencedora. Esse é um exemplo para nós. Nós precisamos ser esse pássaro, no meio da tempestade, tudo caindo em volta, em cima de um galinho pequeno, cantando, adorando, louvando. Sabe por quê? Aqui dentro precisa estar livre de problemas. Porque em volta, irmão, nós não vamos dar jeito. Você concorda comigo? Você concorda? Não, vamos orar, fazer jejum, vamos fazer alguma coisa. Não, irmãos. A Bíblia diz que no mundo, não está escrito lá, no mundo, se vocês orarem, não vai ter aflição para vocês. Não, está escrito que vai. Sim ou não? Eu já vi pessoas falarem assim, não, mas a Bíblia fala, lá em Isaías, que quando passares pelo fogo, Ele vai me socorrer. Quando passar pelas águas, não vou me afogar. Tudo bem, mas a Bíblia está falando ali, quando você passar. Ela não está falando ali, se você passar. Se um dia você passar por alguma água, aí vai ter um socorro para você. Você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo também, se um dia acontecer. Está escrito isso, irmãos? Só está dando tempo. Quando? Ou seja, vai acontecer. Deus não livrou Daniel da fornalha. Ele livrou Daniel, ou melhor, Daniel da cova, né? Deus não livrou Daniel da cova, livrou e não livrou os 3 jovens lá, mas na fornalha. Então, irmãos, livres de problema, vamos ler de novo, para não cair dúvida no nosso coração. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Aqui dentro, ó. Em volta está complicado, mas aqui dentro eu sei em quem tenho crido. Aqui dentro eu estou confiando. Aqui dentro há um fundamento que não pode abalar tudo em volta, mas eu sei que Ele é fiel. Eu sei que a sua fidelidade leva a minha vida mais além. Amém, queridos? Eu queria encerrar nessa noite, nós orássemos. Eu queria pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo traga essa palavra muito mais clara do que nós trouxemos aqui nos nossos corações, para que a gente entenda a importância de temer o Senhor. Você viu, nós vimos irmãos, eu não peguei todas as escrituras que falam sobre o temor, não. Peguei algumas só. O temor do Senhor é um fundamento para a nossa vida cristã. Se nós tirarmos esse fundamento da nossa vida cristã, nós não temos uma vida cristã saudável. Sem o temor do Senhor não existe vida cristã saudável. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Pastor, hã?
Pode ser. Amém. Queria só falar um testemunho rápido sobre isso que o Ronaldo ministrou. Vou ficar em pé que é rapidinho. Quando eu fui visitar meu filho lá nos Estados Unidos, eu fui no lançamento de um CD numa igreja. Um lugar muito grande, tinha muitas pessoas. E foi muito interessante quando as pessoas estavam entrando, né? Chegando no local, estava entrando, não tinha começado ainda o lançamento. E em meio àquele momento que as pessoas estavam chegando, deram início. E a hora que foi dar o início, o pastor falou, vamos orar. A hora que ele falou, vamos orar, as pessoas que estavam na escada, as pessoas estavam lá fora, as pessoas estavam atendendo, as pessoas estavam pegando os negócios da inscrição, todo mundo parou na hora. Baixou a cabeça, em reverência, esperou o pastor orar, acabou a oração, amém, voltou tudo normal. Parece que aquilo lá me tocou tanto pela reverência que eu vi das pessoas na presença de Deus. É uma reverência, é um respeito, né? Algo que muitas vezes nós não encontramos no nosso meio, né? As coisas estão acontecendo, Deus ali sendo adorado, e as pessoas estão, como ele já ministrou, não quero acrescentar nada, mas nós precisamos cultivar isso, né? Não é só no momento da adoração aqui na igreja, em todos os momentos da nossa vida, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, como teu servo disse, que ela abra o nosso entendimento e venha como conhecimento, mas também como atitudes no nosso dia a dia. Porque, Pai, em todas as coisas nós somos provados para sermos aprovados. E também nesta área, Pai, nós sabemos que seremos provados para sermos aprovados e recebermos tudo isso que, Senhor, estar junto de Ti nos proporciona. Obrigado, Pai, que se alguém aqui tem dificuldade, Senhor, em se relacionar contigo como um pai, porque não foi bem tratado na sua família, pelo seu pai, ou não teve um carinho, não teve um amor do seu pai, não teve uma atenção do seu pai, e tem dificuldades, restaura isso na vida, Senhor, de cada um, Senhor, para que nós possamos ter liberdade, porque o Senhor mesmo disse, ainda que o teu pai, a tua mãe se esqueça de você, todavia eu não me esquecerei de ti. Então, Senhor, nós sabemos que tu és um pai amoroso, e o Senhor haverá de nos receber na tua presença, Senhor, quando houver um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Então nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor alcance os nossos corações, ó Deus. Consagramos também esses valores que foram trazidos à tua casa. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe as vidas que assim o fizeram. Aqueles que não puderam fazer também sejam abençoados, porque nós somos um corpo, Senhor. Então nós queremos que essa bênção alcance todo o corpo que se reúne aqui. E assim, Pai, nós queremos te agradecer e pedimos que o Senhor caminhe conosco, que o teu Espírito nos ensine, nos direcione e que nós não venhamos, Senhor Deus, em nenhum momento nos afastar de Ti. Leva nossos lares de retorno, Pai, debaixo da Tua bênção, que o Teu amor, que a Tua graça e que as ternas consolações do Teu Espírito permaneçam sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no teu irmão, despeça dele na paz do Senhor.